Alô, alô, alô. Tem que apertar, acho que ele tá com... Não sei se ele dá uns negócios. É um clipe. Está certo. Tá certo? Ah. Aí. Eu. A pilha que tá. Fala aí, tá Alô, ouvindo? alô, alô. Nossa, a pilha já tá meio... A pilha? Não, a pilha não. É mau contato. A pilha não. Solta a voz. Hello. Bom. Irmãos e irmãs, nossa boa noite. Como estamos falando sempre. Irmãos e irmãs, novamente repetindo, boa noite. Como sempre nós falamos aos presentes aqui ou à distância, onde quer que estejam. Mais um dia aqui na casa de oração. E hoje nós temos uma grata satisfação de receber a nossa irmã Ana Paula Lambi. Faz tempo que ela não aparece, mas agora deu certo. Tá? É mais um dia, mais uma oportunidade para todos nós. Então vamos fazer uma prece pedindo pela Mãe Terra, pedindo por toda a humanidade, por todos os nossos irmãos que estão aqui na Terra conosco. Como diz Emmanuel, cidadão do universo, porém, devedor da Mãe Terra. Então vamos recolher intimamente e vamos fazer uma prece, nos elevando em sentimento e pensamentos deste momento sagrado. Amigo Jesus, Mestre amado, estamos fortalecidos no Teu amor, na Tua paz, na Tua bondade. Estamos a caminho da luz, estamos conscientes, mas ainda, Senhor, muitas vezes nos faltam as forças para domar as nossas paixões inferiores e transformá-las em virtudes. Permite que Teus mensageiros vá em todas as direções. Vós que sabeis o que se passa no íntimo de cada um, olhai por todos, por toda a terra, todos os povos, todas as nações. Aqui estamos reunidos, mais uma vez, em Teu nome, para nos fortalecer para o nosso dia a dia e ter condições de auxiliar o nosso próximo. Que assim seja, graças a Deus. Paula, você tem bolsa? Põe no bolso e... Ah, tá. Só pôr assim? Com licença. Uhum. Pronto, para falar. Tá. Só vou pegar aqui. Meus companheiros. Boa noite. Nós agradecemos a oportunidade de juntos fazermos uma reflexão dos ensinamentos de Jesus. E vindo para cá a gente percebe quanto mudou o caminho, como o progresso está para todos nós, né? Que bom que a gente pode perceber isso. E desde a oração do Seu Godói inicial, nós percebemos que a espiritualidade está conosco sempre, mas precisa que nós também estejamos com eles, né? Então nós trouxemos para hoje, aqui da introdução do livro Missionários da Luz. A introdução é escrita por Emmanuel, né? É um livro da psicografia de Chico Xavier, do espírito André Luiz. E então Emmanuel fala assim para nós:
Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos nós nos sentimos felizes, venturosos, aguardando esse céu maravilhoso. Congregam-se os corações para receber as mensagens dos céus. Mas, se a espiritualidade superior revela para nós alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, muitos de nós não ocultamos a desagradável impressão. Então, a gente percebe que tudo há um cadeamento. Tudo está interligado, desde a prece inicial. A espiritualidade está fazendo a parte dela. As leis da natureza também estão fazendo a parte dela. E eu? E você? Nós estamos fazendo a nossa parte no mundo? Porque enquanto eu ouço, falar que o céu nos aguarda, uma região bonita, um paraíso, será que eu sou merecedora desse paraíso? O que eu estou fazendo nessa atual existência terrena? Nesse próprio livro, em outros livros da psicografia de Chico Xavier, do Espírito André Luiz, ele fala, a morte é o primeiro passo da colheita da vida. Então, eu não me transformarei em santa, meus pecados não serão extirpados quando eu desencarnar. Eu darei uma sequência no que eu estou fazendo aqui. Isso é da justiça divina, Então, quando Emmanuel nos traz essa mensagem do autoconhecimento, do esforço próprio, da dedicação, da responsabilidade, da disciplina pessoal de cada um de nós, nos chama justamente para o trabalho que é posto para cada um de nós. Então, nós estamos vivendo um momento no planeta, já há algum tempo, onde nós somos chamados ao trabalho. Aquilo que Deus confiou a nós, nós temos condições de realizar. E muitas vezes eu espero algo assim grandioso, Eu quero ajudar, mas muitas vezes eu não olho para dentro da minha própria família. Às vezes eu não olho para eu mesma, Então o esforço próprio requer uma força íntima que nos move. É essa força que nos trouxe aqui nesta noite. Deixando de lado os nossos afazeres de casa, para estarmos reunidos aqui, para sentirmos a presença da espiritualidade benfeitora e para que nos renovemos. Quando retornarmos à nossa casa, mais fortalecidos, nessa força íntima que se chama fé. Então, a fé é algo que a gente exemplifica. Mas eu não posso sentir por você e nem você pode sentir por mim, não é? Então, nos momentos difíceis, o que eu recorro? O que eu faço? O que me move? E aí nós pensamos aqui brevemente nas dificuldades pelas quais nós já passamos. Os obstáculos, as situações inesperadas, os desencarnes, as incompreensões, as ingratidões. O que eu utilizei para superar, para seguir em frente? Não é uma força íntima que nos move? E essa força íntima vai tomando corpo, vai ganhando força dentro de nós, que então faz com que nos esforcemos intimamente e nos impulsione a seguirmos adiante. E claro que ninguém de nós está sozinho. Muitas vezes parece que estamos, mas nunca seremos desamparados por Deus Pai, que está em todos os lugares. É interessante a prece inicial do seu Godoy, que quando ele fala da Mãe Terra e que todos nós temos um débito, mas também temos muito a agradecer a esse planeta escola, porque é aqui
que está a nossa evolução. É aqui nesse planeta abençoado, que é governado por Jesus, né? Aonde nós evoluiremos, resgataremos os nossos débitos e temos condições de seguirmos em frente, desde que movidos por essa força íntima que nos faz confiar no amanhã. Então, para você, o que é fé? A sua fé está, como Jesus fala, né? Um pequeno grão de mostarda, ou ela já tomou uma forma? Esse grão já deu sementes, já se transformou numa árvore, já cresceu. E é interessante que quando a gente passa uma dificuldade, e aí você segue em frente, decorrido um tempo, quando você olha para trás, você fala, puxa, olha, estou superando, não sei de onde tirei forças, mas hoje eu percebo que consegui, que estou indo adiante. Essa força que nos move, essa confiança, é uma ligação que nós temos com o Pai. André Luiz, lá no livro Nosso Lar, se não me engano é o 1º capítulo, ele fala assim, que quando então ele vai, né, tendo a consciência de onde ele está no plano espiritual, ele fala assim, percebi que há algo maior do que a mais primordial, né, inteligência humana. Existe algo maior que nos liga ao Pai, e esse algo maior é a fé. Então a fé é a manifestação de Deus para cada um de nós, seus filhos. E ela torna-se robusta quando nós confiamos. E aqui a gente não pode deixar de citar o exemplo, né, de Maria de Nazaré. Que quando o anjo vem e fala, né, para ela que do seu ventre nasceria o filho do Senhor, ela naquele exato momento ela confia. Nunca duvidou. Sempre esteve disposta, confiante e na presença do Senhor em todos os momentos da vida de Jesus. Até na sua crucificação. Quando ela fala, está lá no livro Humberto de Campos, né? Ó Senhor, seja feita a vossa vontade. Serva sou de todo o amor que me cabe. O que movia e o que move Nossa Senhora? Essa fé, essa confiança, esse exemplo de amor que ela nos dá. E você, dentro da sua família? O que te move? O que faz você vir aqui? O que faz você levantar da cama e fazer o seu trabalho rotineiro, que é cansativo, mas que tem um propósito de aprimoramento, de autoconhecimento. E aí, quando nós falamos em autoconhecimento, aqui no Livro dos Espíritos, na questão 919, né, Kardec, então, vai questionar assim a espiritualidade. Qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a resposta é, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec reitera a pergunta. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio mais prático de consegui-lo? Você tem essa busca interna de conhecer-se? Se você tem, qual é o instrumento, qual é o recurso que você utiliza? Porque a resposta é longa aqui, mas ele elenca para nós alguns itens muito interessantes. E aí ele vai falar. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava a revista ao que fizer e perguntava a mim mesmo, se não faltar algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. É um exercício simples, né?
Assim como oração é um exercício simples também. Mas se eu não tiver perseverança, eu sempre deixo para depois. Eu passei uma situação quarta-feira com os meus alunos e assim, e me veio muito claro, olha, você tem que pedir desculpa. Você errou. Mas daí ficou orgulho, né? Falar, não, mas eu sou mais velho, vou pedir para adolescente. E aí você vê que, assim, é uma resposta simples, mas como é difícil a gente colocar o simples em prática. Porque o que o Espírito Agostinho está falando aqui para nós, olha, quando eu vivi na Terra, eu fazia esse exercício. Ao me deitar, eu passava a revista aquilo que eu tinha feito durante o dia. Se tratei bem as pessoas, se não faltei com respeito, se deixei de cumprir alguma tarefa. E se deixei de cumprir, eu tenho amanhã para fazê-lo, mas eu preciso ter essa força íntima que me move. Então, esse exercício diário, ele vai oportunizando a cada um de nós esse autoconhecimento. E hoje, você, eu, nós falamos mais palavras positivas, amorosas, cumprimos com o nosso dever de honrar vosso pai, vossa mãe, fomos atenciosos com os nossos familiares, com pessoas que não conhecemos, mas nos deparamos, convivemos no trânsito, né? Nas ruas, nas calçadas, no mercado. Então, qual foi a minha postura hoje? Será que quando eu me deitar, eu perceberei que faltei com respeito com alguém? Ou mais, comigo mesma? E esse exercício diário, então, vai aprofundando esse autoconhecimento, que também não é garantia da aproximação com o Pai, né? Porque nós sabemos, há pessoas com uma inteligência muito aguçada, mas que exaltam a sua vaidade, o seu egoísmo, não creem, né? Não acham que Deus está atendendo na hora que a pessoa quer e acaba muitas vezes tomando decisões que o afastam das leis divinas. Então, quando a gente presta atenção nas nossas atitudes, um simples desculpar mexe com o meu orgulho, mexe com a minha vaidade. Mas, ao mesmo tempo, passa a ser libertador, esse autoconhecimento. Mas é uma decisão minha, íntima, né? Eu vencer, eu me conhecer, eu perceber, então, que tais atitudes fazem mal para o outro, mas, primeiramente, fazem mal para eu mesma. Então, é interessante, porque, voltando à resposta do Espírito, dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou quais circunstâncias. Então, quando nós nos dispomos a esse esforço pessoal e íntimo, nós temos condições de encontrar em nós, e essa é uma pergunta que Kardec também faz para a espiritualidade, lá na 621, né? Esse autoconhecimento, esse aprofundamento em nós, nós vamos descobrindo que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Então não é mais o outro que me julga, sou eu que tenho condições de ter consciência daquilo que eu estou fazendo. Então eu tenho condições de assumir o meu compromisso aqui no planeta Terra, aqui no planeta Mãe. E aí, não é mais assim, mas o outro não faz, então eu também não vou fazer. Se eu quero uma melhora em mim, se eu quero um mundo melhor, né? Madre Teresa que fala, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Se o outro não está fazendo, o problema é do outro. Mas e eu? E o meu esforço? E a minha participação na construção
do reino de Deus, que é íntimo, mas também é externo. Né? Primeiramente começa em nós. E fortalecido em nós, nós vamos externalizar a partir das nossas atitudes e ações, palavras, o trato com o outro. Né? Por isso que é muito concreto quando Jesus fala, né? Fazei ao próximo o que gostaria que vos fizesse. Então, quando a gente se conhece, a gente vê que tem em nós essa força, esse amor, essas sementes, né? Que Deus colocou em cada um de nós e que está florescendo. E que quando nos deparamos, então, com situações difíceis, quais são as minhas atitudes? Eu sempre lembro a história que o senhor contou, que eu acho fantástica. Que vocês têm um grupo de pessoas, né? Que levam sanduíche na antiga rodoviária e que lá chegando, foi dando sanduíche, um rapaz veio, pegou 2, daí no terceiro, quando ele pegou, ele falou, esse aqui eu vou comer depois. E aí ele fala, senhor, eu poderia bater no senhor, né? E aí disse que nesse momento o senhor parou, olhou, pediu para a espiritualidade e falou, você tem todo o direito de fazer o que quiser, mas eu estou aqui para auxiliar. Então isso é uma confiança. Isso a gente manter assim uma confiança e até uma serenidade frente, né, à maldade que vem do outro, mas não deixar que a maldade venha de dentro de nós, né? Porque às vezes quando o outro me agride com palavras, se eu ajo instintivamente, eu vou revidar. Agora, se eu já tenho uma consciência, um despertar, eu vejo que aquela maldade já não faz mais parte de mim. É difícil? É difícil. Né? Porque situações simples, às vezes, eu deixo me guiar pelo orgulho, pelo egoísmo, eu quero ser a melhor, mas quando eu começo então a perceber que aquilo faz mal para eu mesmo, eu já começo a ter uma outra atitude, a ser serena, a ter uma confiança, essa comunhão com o Pai. E aí, retornando à resposta, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Porque às vezes eu acho que eu estou fazendo bem e não estou percebendo que aquele bem só traz benefícios para eu mesma. Né? Então, eu participo de um grupo de estudo, a minha família, a minha opinião tem que prevalecer, mas eu estou querendo bem, só que é a minha que tem que prevalecer. No meu trabalho, aí acontece coisas que já não é mais a minha opinião que prevalece, eu já fico chateada, já tenho os melindres. Então, Santo Agostinho vai falar assim, mas como a gente tem condições de saber, de eu me julgar, se eu estou fazendo bem mesmo para o próximo? E aí a gente vai cair no que Jesus nos fala. Fazei ao próximo o que gostaria que vos fizesse. Em outra resposta aqui, do Livro dos Espíritos, é muito claro para nós também, assim, como saber se o que eu estou fazendo é realmente o bem? E aí a espiritualidade fala assim, é muito simples. É justamente a dificuldade está aí no simples, né? É muito simples. Você teria condições de falar para o outro o que você está fazendo? Né? Então a gente percebe que nós somos interligados. Nós não estamos numa família por um acaso. Que certas situações que acontecem na nossa família também não são por um acaso. É dolorido, um desencarne, uma separação, né? Uma incompreensão, mas é justamente nessas situações onde nós podemos utilizar dessa força que nos move, que é a fé, e confiar que se eu tenho um plano, o plano do Pai é bem maior. E Ele sabe
o que eu preciso e conhece a potencialidade que há dentro de nós. É interessante porque tem uma fala de Jesus que ele fala assim: porque a injustiça, as iniquidades ficarão em evidência, o amor de muitos se esfriará. E nós passamos por esse momento, né? Como está o seu amor? Está frio? Está morno? Ou essa força te move e você continua fazendo atitudes amorosas, atitudes voltadas para o bem, palavras de otimismo, não cansa, né? Não se desanima frente às situações que vêm do outro. Mas e você? Você está com quem? Com quem você estabelece essa comunhão? Quem você permite que se aproxima de você? Espíritos benevolentes, superiores ou espíritos, né, desencarnados, que ainda perambulam, que vagueiam, né, que não sabem como que está a minha vida. Também será que eu não sei o que eu estou fazendo nessa atual existência terrena? Nós, que já estamos há mais de 2026 anos da vinda do Cristo Jesus, que nos ensinou, que sabendo a nossa condição, mesmo assim veio, exemplificou, não veio para revolucionar, mas veio para evoluir o nosso espírito diante dos seus atos e atitudes, nunca desanimou. E fala, né? Nenhuma de minhas ovelhas será esquecida. Mas, frente a isso, aonde eu estou? Eu estou ainda distante ou eu estou próxima? Né? Por isso que Jesus vai falar: eis que estou à porta e bato. Jesus só entrará na minha vida se eu permitir. Isso é para quem ama. Quem ama respeita. Respeita a decisão do outro, né? E Jesus nos ama infinitamente, a cada um de nós. Então, que bom que você pode trabalhar em prol do seu próximo, do seu semelhante. E todos nós que aqui estamos trabalhando. Pelo pensamento elevado, pelas vibrações amorosas e por tudo que nós estamos recebendo aqui agora. Quando nós sairmos daqui, passarmos por aquele portão e voltarmos para a nossa casa, levarmos o que estamos recebendo aqui e mais, né? Na presença da espiritualidade superior. Mas isso é uma decisão íntima. É do meu querer, assim como o esforço, não é? E nós encerramos com um poema de Maria Dolores, da psicografia de Chico Xavier, que vai falar para nós sobre fé. Cantiga da Esperança. Alma querida, por mais que o mundo, que as situações te atormente a fé simples e boa, por mais que te lance gelo na alma crente, nas sombras que a atraiçoam, alma sincera, escuta, sofre, tolera, aprende e aperfeiçoa, porque de esfera a esfera, nenhum de nós alcançará a palma da vitória sem o apoio na luta. Espera, que a esperança é a luz do mundo, oculta maravilha, que em toda parte reluz e brilha para a glória do amor. Leva pacientemente o fardo que te leva, entre o rugir dos ventos e o praguejar das trevas, onde não possas, coração, entretecer a alegria de louvar, silencia-te em oração e segue sem parar, amando, restaurando, redimindo, construindo em suma, não te revoltes mais contra coisa alguma. Enquanto a noite avança, para dar-te as visões de uma alvorada nova, nas asas da esperança, bendirás a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra
a bênção de entendê-las, e então subirás. Subirás para o ninho da luz, nas instâncias da paz, que te aguarda tecido em radiações de estrelas. E então compreenderás que no além do mais além, no coração das alturas, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura. Deus espera também que retornemos a Ele, nas asas da fé, da esperança e do amor. Maria Dolores, da psicografia de Chico Xavier. Que todos nós tenhamos paz de Jesus e amor de Maria. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. A prece. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, bondade e amor, inteligência suprema, que neste momento envolve todo o universo. Tudo é guiado pelas suas leis de misericórdia, de justiça. Senhor, agradecemos a bênção de estarmos aqui reunidos, nessa casa de amor, que internaliza em nós a esperança, a fraternidade e de sentirmos a presença um do outro, seja pela internet, seja aqui fisicamente e também no plano espiritual. Percebemos assim que em tudo há uma lei maior, que é a lei do amor, que cobre e repara uma multidão de pecados. Senhor, pedimos humildemente que este amor que há em nós possa guiar as nossas atitudes, que o nosso amor não se esfrie e cada vez mais aqueça as nossas ações, mantenha vigilante o nosso pensamento, as nossas palavras e confiemos na sua presença. Também que possamos assumir as nossas tarefas, que muitas vezes parecem simples, mas que têm um compromisso com a lei divina, com o nosso progresso íntimo e com a melhora do mundo. O Senhor conhece a cada um de nós, sabe das nossas dificuldades, mas também sabe o que nos faz feliz. Pedimos a Ti suas bênçãos e também pedimos que Maria de Nazaré envolva todo o planeta Terra com o seu manto sagrado de amor. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vou ficar aqui sem me mexer para tirar o microfone. Obrigada. Eu que agradeço. Eu vou agradecer a presença de todos que estão aqui, agradecer a presença do pessoal do Facebook e do YouTube. E até sexta-feira que vem. Boa noite.